tudo sobre a passagem do Galo para a final da Libertadores da América. Para completar, Caio Paulista fica ou não no Galo? Falo ainda sobre o Galo, cogitando não, anunciando a sua troca por causa do Flamengo. O Atlético deixou a Libra e fechou com a LFU. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Vasco na liderança do retorno do Campeonato Brasileiro. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Galo. Caio Paulista fica no Atlético para 2026. O Atlético ainda não tomou uma decisão sobre o lateral esquerdo de 27 anos de idade, mas já dá para cravar que o Palmeiras não conta com o retorno do Caio Paulista, por entender que Piquerez titular e Geviterla ou reserva hoje são melhores opções do que o Caio. Então, se o Atlético não quiser comprá-lo, o Palmeiras vai buscar outro interessado em investir cerca de 2,5 milhões de euros para adquiri-lo. A ideia de um novo empréstimo para o Atlético nesse momento está descartada. E o Galo ainda não se definiu sobre a intenção de ficar ou não com o Caio Paulista. A reta final da temporada vai ajudar a esclarecer esse ponto. O Caio não é titular do time de Jorge Sampaoli, embora jogue com frequência. No mês de outubro, por exemplo, foram 6 partidas do Atlético e ele esteve em todas. 2 como titular, 4 na condição de reserva. Desde que trocou o Palmeiras pelo Atlético em fevereiro, Caio Paulista disputou 31 partidas com 1 assistência. Foram 14 jogos como titular e 17 na condição de reserva. Seu contrato com o Palmeiras só se encerra em 2028. Só para completar sobre o Galo, confronto na noite dessa terça-feira contra o Independente Del Valle, super decisivo. O Atlético depende de qualquer vitória para chegar à final da Sul-Americana e não terá nesse jogo o Gustavo Scarpa suspenso pelo 3º cartão amarelo. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, primeiro finalista da Sul-Americana, vitória por 3-1 contra o Independente Del Valle nessa terça-feira, no melhor jogo do Galo sob o comando de Sampaoli. O Atlético foi melhor do que o Independente Del Valle do primeiro ao último minuto. Logo de cara, com 5 minutos, já dava para estar vencendo. Foi um Atlético que foi sempre superior a seu adversário e que teve, inclusive, até gol do Hulk. Hulk sai do banco de reservas para fazer o gol do 3-1. Mas queria aproveitar esse espaço para contar quanto o Galo fatura com a passagem para a final da Sul-Americana. O valor mínimo garantido é de 2 milhões de dólares, esse é o prêmio prometido pela Conmebol para o vice-campeão. A gente está falando de mais ou menos 10 milhões e 700 mil reais. Mas se o Galo, em vez de ser vice-campeão, ficar com o título, vai ter direito a 6 milhões e meio de dólares, ou 35 milhões de reais. O prêmio é 500 mil dólares superior ao da temporada passada, quando o Racing se sagrou campeão. Há também uma série de outras vantagens com o título, como, por exemplo, a classificação para a Libertadores da América do ano que vem, para a Recopa do próximo ano, além da 5ª taça internacional da história do Galo. O Atlético, que já foi campeão da Libertadores em 13, da Recopa em 14, além de ter vencido 2 Copas Conmebol em 92 e 97. Só para completar, registrar que na entrevista coletiva pós-jogo, o Hulk admitiu ter feito uma reunião a portas fechadas com o Sampaoli, mas ele não quis dar mais detalhes. Fiquei com a impressão de que a reunião não foi produtiva e de que o Hulk ficou com a certeza de que não faz parte dos planos do técnico argentino. Hora de falar sobre o Galo, que está trocando a Libra pela LFU. Eu me refiro aos 2 grupos que representam os times de futebol nas negociações pelos direitos de transmissão. O grande motivo que fez o Galo retornar à LFU, o Flamengo, um dos integrantes da Libra e alguém que tem causado. Tudo porque o presidente do Fla, o BAP, exige condições financeiras melhores do que os outros 9 clubes que integram a primeira divisão, com direito, inclusive, a uma ação na justiça que bloqueou um baita dinheiro que teriam direito às equipes que integram a Libra. Diante desse cenário, o Galo anunciou nessa terça-feira sua mudança de lado. Abre aspas para a nota oficial do Atlético, o Galo anuncia sua decisão de retornar à LFU, com o objetivo de contribuir decisivamente para a criação de uma liga unificada no Brasil. O Atlético deixa bem claro nessa nota que, entre os motivos que o fizeram trocar de lado, está o fato de nem todos os clubes trabalharem em prol do coletivo. Só para arrematar, queria registrar que o contrato com a Globo até 2029 será respeitado na integralidade, mas o Galo já vendeu 10% dos seus direitos de transmissão do Brasileirão pelos 45 anos seguintes. Em troca, deve faturar algo na casa dos 100 milhões de reais.
Só para completar, dá para dizer que o Galo também vai cumprir com todas as suas obrigações contratuais relacionadas a esse vínculo até 2029. Saideira sobre o Atlético. Cuiabá vai aceitar a proposta de 4.800.000 reais feitas pelo Atlético na CNRD em relação à dívida com o Daverson, 30% do dinheiro pago à vista e o restante em 6 prestações iguais. O Atlético finalmente tem uma partida para chamar de sua, né? Na temporada toda, o torcedor atleticano e até o time mesmo, a diretoria, ficou esperando uma partida que enchesse os olhos do torcedor, que desse orgulho para o torcedor atleticano. E, enfim, e no momento fundamental da temporada, o Atlético consegue encontrar um time, ampliar sua confiança, recuperar atletas numa reta final de Campeonato Brasileiro, que o Atlético ainda tem seus objetivos, tem seu foco, tem que sair da parte baixa da tabela, que ainda não saiu. O Atlético tem 9 partidas ainda para ser disputadas dentro do Campeonato Brasileiro e tem uma decisão muito importante e extremamente valiosa. Torcedores atleticanos entendam a grandeza que é chegar numa final de uma competição continental. O Atlético esteve no ano passado, perdeu para o Botafogo a Libertadores e agora tem mais uma oportunidade de conquistar uma Copa Continental. E ela tem muito a sua importância. Agora falando do Sampaoli rapidamente, o Sampaoli chegou ao Atlético com o Atlético mentalmente destroçado, um time em terra arrasada, jogadores sem confiança, um time ainda totalmente perdido e com atletas, vou usar uma palavra às vezes um pouco pesada, mas eu acho que vocês vão entender. Alguns atletas até encostados ou não utilizados. E aí chega o Sampaoli e ao invés dele ter reforços, como normalmente é o meme do Sampaoli, né? De, opa, mais um reforço, eu preciso de mais um reforço, que todo jogo eu preciso de um reforço. Aquele meme com o Sampaoli não ia funcionar. As janelas já estavam fechadas e o Sampaoli teve que trabalhar com o que ele tinha. E o que ele tinha, ainda ele perdeu. Ele perdeu o Lianco, ele perdeu o Alexander, ele perdeu o Cuejo, que naquela altura da temporada, Júnior Santos, o Cuejo era o melhor jogador do Atlético na temporada. Era assim que a gente tratava. O Atlético perdeu o Cuejo, a gente tratava assim, perdeu o melhor jogador em desempenho do Atlético. E o que o Sampaoli teve que fazer? Recuperar atletas e refazer um time. Ele recuperou o Vitor Hugo, que não era utilizado pelo Cuca. Ele recuperou o Bernard, que não era utilizado pelo Cuca. Ele recuperou o Dudu, que era pouco utilizado e também teve a questão da suspensão, que ele acabou sofrendo. Recuperou um Arana. E no movimento que é feito agora, eu acho que ele faz o Hulk entrar nesse movimento. De recuperação. De recuperação. O Hulk, a gente falou a respeito do... o Hulk, ele sai o ano que vem, essa sonora... Tem diferença em algumas palavras, que é o do compreender e o concordar. O Hulk pode compreender ele ir para a reserva. O concordar é do atleta. E cabe a ele não concordar para ele jogar e tentar recuperar de volta. Mas o compreender, eu acho que ele tem. Ele compreende que no momento, eu acredito nisso. Se vocês não, eu entendo perfeitamente. Mas eu entendo que ele, pela experiência que ele tem, pela história que ele tem no Atlético, por todas as entrevistas que ele deu ontem, eu acho que ele compreende ele ir para a reserva. O concordar, aí já é outra história. Ninguém é obrigado a concordar. Exato. Até porque eu não conheço um jogador que fala, nossa, eu adoro ser reserva. Exato. De novo, eu vou dar um exemplo. O Gabigol. Você acha que o Gabigol concorda? Não concordo. Ele compreende. Pro time tá sendo melhor. O Leonardo Jardim tá mandando muito bem. E pronto, vida que segue. Agora, tem um detalhe de que o Arana falou ontem que eu acho que retrata muito o momento do Atlético. Ele fala assim, aos trancos e barrancos, chegamos a uma final. E eu nem concordo. Isso, não, eu não acho concordo com trancos e barrancos. Mas eu acho que ele mais pela temporada. Pela temporada. Pela competição, não. Não, se você parar, Elton, se você parar para olhar a campanha do Atlético na Sul-Americana, o Atlético não classificou na fase de grupos. Então, o Atlético foi para uma repescagem da Sul-Americana. Então vamos debater esse aí tema. O Atlético, então abre aí o Atlético. Não, porque eu acho que vale o debate. Mas deixa eu acabar de explanar para você poder debater. Aí o Atlético pega o Bucaramanga
e ganha nos pênaltis depois de perder em casa. Isso. A gente não pode esquecer disso, não né? vai esquecer. Então, assim, o Atlético teve para ser eliminado dentro de casa. Isso. O Atlético empatou com o Cienciano e não conseguiu classificar em primeiro lugar num grupo que já tinha clubes horrorosos. Ô, Breno, não, mas tem mais. Até perdeu os jogos. Ó, como é que eu conheço o Eltinho Novaes. Na verdade, eu já escutei ele falando na rádio. Você já escutou. Os jogos que o Elton vai citar, por exemplo, contra o Bolívar, o Atlético sai vencendo por 2-0 e toma um empate com um jogador a mais em campo. O Atlético consegue fazer o gol nos minutos finais. Eu não vou falar no último minuto, porque eu não lembro exatamente quando 48, foi o gol. se eu não me engano. Mas ele consegue fazer o gol já nos acréscimos para garantir a vitória sobre o Bolívar dentro de casa. Num jogo ruim do Atlético contra o Bolívar. O Atlético não finalizou no primeiro tempo contra o Bolívar, até uma finalização do Scarpa, 40 minutos. Que dá os 40 minutos do primeiro tempo. E aí depois o Atlético enfrenta o Independiente Del Valle, e aí, pela primeira vez, eu acho que a gente pode dizer que o Atlético foi melhor. Bem melhor do que o seu adversário. Mas isso não está dentro da evolução? Semifinal, sim, tem mas evolução. dentro da evolução. Tem evolução. Para você poder fazer... Só o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Scarpa fala, o Arana fala isso, realmente, para mim, aos trancos e barrancos, o que não quer dizer que vai tirar o mérito de uma evolução do Atlético, para mim ontem, fez um melhor primeiro tempo, até no segundo tempo teve uma queda, mas fez um primeiro tempo assim, ótimo, que o Atlético poderia ter feito mais gols, inclusive. Foi o melhor jogo do Atlético. Foi melhor no recorte. Mas o Atlético pode fechar essa temporada, quando você vê um jogo como esse, cria um alento de que, olha, pode ganhar o título e pode fechar o Campeonato Brasileiro agora numa crescente, sabe? Sem ter aquela de a gente imaginar que na última rodada você vai chegar aqui contra o Vasco, precisando de um resultado, balão de oxigênio, como foi contra o Atlético Paranaense no campeonato passado. Então, pro torcedor do Atlético, você fica assim, poxa, a evolução. Você falou aí de jogadores que foram resgatados, você vê aí o próprio Juan, que chegou, teve que passar por uns 4 meses sem Muito jogar. seguro, hein? Jogou. A zaga do Atlético ontem, Juan e Vitor Hugo. Há 2 meses atrás, alguém falaria que ela ia ser a zaga titular do Atlético? Então, o São Paulo está fazendo esse trabalho de reconstrução. O Fausto Vera ontem foi titular do Atlético, né? Jogando como volante. O Alan Franco foi jogar mais pela direita. Nós até cantamos que isso podia acontecer ontem aqui, né? E não teve consistência. Mas há 3 meses atrás, o Fausto Vera era relacionado. Não, ele estava treinando separado. Pois é, então assim, são jogadores do grupo que o que o Leonardo Jardim fez no Cruzeiro, a gente está vendo o São Paulo fazer no Atlético. Então, cria uma expectativa boa. Agora, não dá pra gente também chegar aqui e falar, olha, é uma temporada maravilhosa. Por isso que eu falo que eu acho que esse termo do Arana, aos trancos e barrancos, tem muito a ver, sim, com a temporada. Tem jogador que entende e respeita o momento que está vivendo. Sabe que está mal, sabe, entende. Por exemplo, eu não vi em momento algum, pode ser que eu esteja errado, eu não vi em momento algum o Arana esculhambando gente da imprensa ou torcedor porque estava criticando as atuações dele. Eu não vi. Pelo menos o Arana não externou. Ele não gostou quando falaram que ele não estava se empenhando, que era outra história. Do Frossá lá, isso é outra história. Né? Que o Frossá recebeu uma informação de que parece que ele queria sair, um negócio assim, né? Não, que ele não estava se dedicando o suficiente no dia a dia. Aí é uma coisa que o Frossá tinha uma informação, deu, e eu estou falando o seguinte, meio que generalizar. Né? Falar, não, porque a imprensa, não é a imprensa, parte da imprensa critica e com razão, né? Você, Arana, o Bernard, o próprio Hulk. Ele mesmo disse, ontem ele falou, voltou a dizer, eu estava vivendo um mau momento. Então, eu estava vivendo. Só que aí, pega o carona no que o Valu falou na rádio, falou agora há pouco. O São Paulo chega, pega um deserto de ideias, nada mesmo, assim, de ideias, e ele começa a trabalhar. Só que nós estamos falando de um São Paulo, ele chegou faz quanto tempo que ele chegou? 2 de setembro, não é isso? Então tem 2 meses que ele está aqui. Ele teve uma semana para preparar a equipe para o jogo contra o Cruzeiro. Isso é loucura, isso é loucura. Então, ele está montando o time dele, tentando encaixar o time dele numa reta final de Sul-Americana e no afunilamento de um campeonato brasileiro. Então, vocês imaginam o esforço que ele está tendo que fazer, e aí ele acaba tendo que pegar um jogador como o Hulk, da grandeza do Hulk, e botar no banco, porque o que ele precisa, o Hulk não está conseguindo entregar. Mas, em contrapartida, ele traz para o lado dele o Vera, traz o Caio Paulista, traz o Vitor Hugo, traz o Igor Gomes, que, aliás, ontem fez uma partidaça, ele, o Alan Franco, ele recupera o Dudu. Olha o que o Bernard está jogando, gente. O Bernard está dividindo bola e dando carrinho. E era uma coisa que a gente cobrava aqui, que ele não entregava com e sem a bola. Quantos gols o Bernard errou
Você tá como louco. de ontem, que ele teve a tranquilidade de dar cavadinha. Cara, na verdade, ele falou, ele nem tinha capacidade pra chegar antes. Ele falou Hoje ontem, ele tem. ontem Ele quando eu entrega entrevistei ele, ele muito falou, mais. isso é fruto da confiança. E é o que pode acontecer com o Hulk daqui a pouco. O Hulk tá no banco, entra, faz um gol, pega a confiança. Joga contra o Inter lá, não sei se vai ser titular, pega a confiança. Faz mais um golzinho aqui, uma jogada ali, vai ganhando confiança. Aprimora fisicamente. Eu não sei se o Hulk tá com problema físico, tá? Não sei. Mas aprimora fisicamente, porque o Dudu tava e a gente não sabia. Eu, por exemplo, não sabia. Mas a gente trouxe aqui, Então, a gente Não, foi então, recuperado. a gente Foi informação exclusiva do Thiago Aí você Fernandes. trouxe a informação. isso. Mas eu Não posso pegar escuta, um, né? posso Você pegar vai um gancho pegar da daqui a confiança pouco. daqui a pouco? Você Você deixa vai eu pegar falar? daqui a Então, pouco, eu sei beleza. que você gosta de pegar. É. Olha